Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aí a nossa proposta de trazer sempre temas de relevância para vocês, hoje eu irei discorrer sobre expansão marítima e ou grandes navegações iniciadas no século XV, tudo bem? Então a gente tem o seguinte, formação dos estados modernos. Para entender primeiramente o conceito de grandes navegações ou o conceito da expansão marítima, se faz necessário entender a formação dos estados modernos. O que seriam esses estados modernos? É válido salientar que a gente está em um período inicialmente de transição entre a Idade Média, como a gente viu nos vídeos anteriores, datada do século V ao século XV. Tá? Então a gente está falando desse período de transição em que, durante a Idade Média, o sistema vigente era um sistema feudal, feudalismo, agrário, e inicialmente nessa transição a gente tem aí a célula embrionária, conhecida como estados modernos, que viria posteriormente a ser concebido, como é hoje, através de uma nação ou um país, certo? Então, para entender a expansão marítima, se faz necessário entender a formação dos estados modernos, tá? O primeiro país a se formar, como vimos aqui, foi Portugal. Por isso a gente tem essa nomenclatura aí de primazia lusitana ou de pioneirismo português. Não por coincidência, Portugal, além de ter sido o primeiro país a se formar, o primeiro país a se transformar de um ambiente feudal para um ambiente conhecido como Estado moderno, foi o primeiro país a se lançar ao mar. Muitos historiadores associam esta primazia por conta da Escola de Sagres, uma escola de navegação de extrema relevância e bem avançada para o período. Mais uma vez, lembrando aí que esse período que a gente está falando é um período de transição aí do século XV, muito bem, transição entre o feudalismo e a Idade Moderna, tá? Então, a partir do momento em que a gente tem a formação de um Estado moderno, a gente tem um acúmulo maior de capital, uma organização que propiciou, tá, esse advento aí conhecido como expansão marítima. Então, lembrem, Portugal foi o primeiro país a se formar e não por coincidência também foi o primeiro país a se lançar ao mar. Tudo bem, pessoal? Em seguida, a gente tem aí, como eu falei para vocês, né, esse advento da expansão marítima, que nada mais é uma consequência dessa formação dos estados modernos, tá? Então, a gente tem Portugal, através da Escola de Sagres, como o pioneiro neste evento. Esse próximo tópico, renascimento urbano, ele diz justamente ele diz respeito em relação a esse período de transição. Lembrem mais uma vez, voltando agora, recorrendo aí ao conceito prévio de Idade Média, de feudalismo, lembrem que durante o feudalismo, durante a Idade Média, pouco se existia comércio. Afinal, os feudos eles eram fechados, eles eram de um modelo baseado na autossuficiência. Tudo que era produzido, tudo que era necessário era produzido no próprio feudo. Beleza, pessoal? Então não havia necessidade de comércio. Mas no final aí da Idade Média, lembrando um pouco aí da Baixa Idade Média, a gente tem aí o advento das feiras medievais. E essas feiras medievais, como podemos ver aqui na imagem, tá? Ela fez com que as cidades, os feudos, passassem a se conectar, surgindo o que a gente chama aí inicialmente de burgos. O burguês, inicialmente, era que vivia nos burgos. Ainda não tinha esse conceito capitalista que temos hoje. Beleza, pessoal? O burguês era que vivia nos burgos. E os burgos eram, a partir dessa junção das feiras medievais, nada mais eram que as primeiras células aí de modelo urbano, galera. Tá? Então a gente chama isso de renascimento urbano, uma vez que o sistema vigente da Idade Média, repito, era feudal, um sistema agrário de subsistência, de autossuficiência, ainda com o comércio quase que inexistente. Tudo bem, pessoal? Para terminar, a gente tem aí o sistema que passa de feudal, um sistema descentralizado, para um sistema altamente centralizado na figura do rei, sistema conhecido como absolutismo monárquico. Aqui a gente tem um exemplo, tá, do Rei Sol, um rei francês que se auto-intitulou de Rei Sol justamente por ele ter um poder absoluto, tá, pessoal? Seguindo, a gente precisa entender também as características, tá? As funções, as definições
da expansão marítima a partir desses 4 pilares, pessoal. Então a gente tem aí o metalismo, que dizia basicamente, para ser mais resumido, dizia basicamente que uma nação seria mais forte a partir da quantidade de metais que ela obtivesse, tá? Então, quanto mais metal, quanto mais ouro a nação tiver, mais forte ela será. Esse é o conceito básico do metalismo. Seguindo, a gente tem aí a balança comercial favorável, que se relaciona de forma direta com o pacto colonial ou exclusivismo comercial. Beleza, pessoal? Porque essa balança comercial favorável diz o seguinte: é preciso ter mais exportações, porque a partir do momento que a gente exporta, que a nação exporta, ela está vendendo, está ganhando dinheiro, e menos importações, porque a partir do momento que se importa menos, a gente está gastando menos dinheiro, a nação gasta menos dinheiro. E como é que uma nação fazia para isso se validar na prática? A partir da colonização, do que conhecemos como pacto colonial. Esse pacto colonial ele previa um exclusivismo comercial, no qual a colônia só e somente só poderia comercializar com a sua metrópole. Aqui eu citei o exemplo clássico, nosso exemplo, Brasil comercializando com Portugal, certo, pessoal? Lembrando mais uma vez que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Detalhe, esse comércio era favorável, de acordo com a balança, obviamente, para a metrópole. Por último, a gente tem o pilar aí de protecionismo, pessoal. O protecionismo, como o próprio nome sugere, se relaciona de forma direta com a proteção do produto nacional, tá? E essa proteção se dava a partir de tarifas alfandegárias. Tudo bem, pessoal? Então, era necessário proteger o produto interno. Tudo bem? Esses 4 pilares, eles legitimavam na prática o modelo mercantil e, por consequência, legitimavam o advento das grandes navegações. Tudo bem, pessoal? Para finalizar, gostaria de dar essas dicas, tá? São filmes bem bacanas, filmes extremamente conhecidos, mas poucas pessoas viram, tá? Conhecem bastante de nome, mas talvez sejam filmes ainda um tanto quanto não assistidos. Por isso, a minha dica: a gente tem aí o Amistad, um filme de extrema importância, inclusive filme que já caiu no Enem de forma indireta, tá? Abordando aí a temática da expansão marítima, do colonialismo. E um filme, um clássico infantil, que é Simba, o Marujo, tá? Ambos filmes abordam a temática das grandes navegações. Assistam, se inscrevam no canal, deixem um like, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.